Olá, boa noite, irmãos. Estamos fazendo mais uma transmissão para o auxílio do nosso culto doméstico, do nosso culto individual nas nossas casas. Eu quero meditar com os irmãos no texto de João, capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal da igreja. Nós estamos iniciando uma campanha para alcançarmos 1.000 assinantes no canal, a fim de que a igreja possa, no momento oportuno, fazer transmissões também partindo de celulares e tablets, e assim possamos ter uma transmissão mais móvel do que ficar simplesmente confiando num computador, numa webcam. Faça isso, inscreva-se no canal, assinale as notificações para que todas as transmissões que fizermos, retomando aquelas séries positivas sobre perdidos e achados que começamos lá no mês de fevereiro, e hoje eu gostaria de falar sobre o impacto da ressurreição, uma vez que estamos nos aproximando das comemorações da Páscoa, ainda que as nossas comemorações esse ano sejam diferentes das dos anos anteriores. Então, abra sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 1 a versículo 10. A palavra do Senhor, ela diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Muito bem. Talvez você já tenha ouvido falar do produtor de filmes Martin Scorsese. Martin Scorsese lançou em 2016 mais um filme sobre religião. O primeiro que ele havia lançado, e que foi muito polêmico, foi o filme A Última Tentação de Cristo. Um filme que pinta um Cristo sem convicção da sua divindade, cedendo à sua última tentação, que era descer da cruz antes de morrer, e assim fosse viver uma vida normal como todos os seres humanos. Nesse filme, A Última Tentação de Cristo, Satanás saiu ganhando, convencendo a Cristo de que ele já tinha sofrido o suficiente, que ele não precisava chegar a morrer na cruz, e o que acontece depois é que Jesus vai viver uma vida de pecado, e quando, aos 75 anos de idade, ele se encontra com o apóstolo Paulo pregando o evangelho em Jerusalém, ele diz que Paulo está fazendo tudo errado, e aí Paulo fala a máxima da religião pós-moderna, que é: não importa o que aconteceu, o que importa é aquilo que você crê, o que importa é a fé. Este filme, A Última Tentação de Cristo, ele simplesmente nega tudo o que a Escritura ensina a respeito da verdadeira humanidade de Jesus, que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não cedeu ao pecado. Agora, em 2016, Martin Scorsese lançou um novo filme, e o título desse filme é Silêncio.
Esse filme trata do silêncio de Deus durante a dura perseguição do budismo contra o cristianismo no Japão, no século XVII, entre os anos 1640 e 1690. A história do cristianismo nos dá conta de que, naquela época, no Japão, cerca de 40 a 60 mil cristãos japoneses foram mortos pela perseguição contra o cristianismo católico que estava sendo implantado no Japão com grande sucesso até aquele momento, e o cristianismo, depois disso, passou a ser uma raridade, e é com muita dificuldade que as igrejas cristãs permanecem e perseveram em solo japonês até o dia de hoje. A pergunta que este filme levanta é a seguinte: até que ponto manteremos nossas convicções cristãs diante de um opositor persistente e que usa a força do aparato estatal para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo? Silêncio é justamente sobre isto, sobre o peso dessa convicção, sobre o questionamento do que viria a ser essa doação da vida para a glória de Deus. Essas questões são colocadas à prova a todo momento no filme, em que cada plano, em que cada diálogo, em que cada sequência nova evoca o peso dessas escolhas de negar ou não negar o Senhor Jesus, de proclamar ou não proclamar abertamente, publicamente o nome do Senhor Jesus. No filme, quem assiste poderá ver, o cristianismo é apontado como um intruso, um invasor, e num diálogo entre o padre católico e o líder budista, ele chega a dizer que o cristianismo é como o insistente amor de uma única mulher feia, enquanto o homem tem de se livrar do relacionamento polígamo com 4 mulheres lindas, mas todas elas estrangeiras, que só lhe causam problemas, e no filme essas mulheres são Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda, isso é dito claramente lá. A pergunta do filme para nossa meditação é a seguinte: o que é que faz a fé persistir? O que faz a fé suportar o sofrimento diante da perseguição? E a resposta do Novo Testamento, ela é inequívoca. É o amor de Deus provado na morte de Cristo por nós e a sua ressurreição ao terceiro dia. É isso. Isso nos diz que Deus está conosco todos os dias até a consumação do século, porque ele ressuscitou, e é a sua ressurreição que dá força ao testemunho cristão, mesmo nesse tempo de pós-modernismo que nós estamos vivendo hoje em dia. Quando você lê a Bíblia, Romanos capítulo 4, versículo 25, Paulo afirma claramente que Cristo morreu por causa das nossas transgressões, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, e ele ressuscitou para que nós fôssemos completamente perdoados por Deus. Assim, nós queremos propor aos irmãos, expor esse pequeno parágrafo da Escritura, do capítulo 20 do Evangelho de João, procurando demonstrar esse impacto da ressurreição de Cristo sobre os seus discípulos daquela época, e depois aplicar esses mesmos ensinos para nós na igreja moderna, pós-moderna. Como podemos participar do evento da ressurreição como crentes que não estavam lá, e mesmo assim perseverar na fé sem retroceder? O objetivo dessa exposição é demonstrar que Jesus Cristo está vivo e continua agindo sobre a vida da igreja e através dela. Nós temos falado nesses últimos meses sobre pessoas perdidas e pessoas achadas. Até a crucificação, a morte e até a ressurreição do Senhor Jesus, a maioria das perguntas que são feitas a Jesus e que são feitas por Jesus, elas dizem respeito a diálogos de Jesus com pessoas não cristãs, pessoas incrédulas, pessoas que não o seguem, não são seus discípulos e não creem nele. São pessoas perdidas. Mas depois da ressurreição, depois do impacto da ressurreição, nós percebemos que
quase que 100% das perguntas são feitas por Jesus e todas elas são feitas aos seus discípulos, os achados, aquele que ele mesmo achou e que agora, após a ressurreição, ele vai em busca deles, porque na noite da traição eles se dispersaram. Ele vai como pastor buscar as suas ovelhas e reuni-las outra vez em torno de si mesmo. E esse impacto da ressurreição nos mostra que Cristo age na igreja. Ele encontra seus discípulos esparramados, espalhados pelo caminho, e ele vai ajuntando eles ao seu redor como ovelhas que precisam do seu pastor. Ele também age através dessa igreja. Ele abençoa e comissiona a sua igreja para anunciar o evangelho. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Ele diz que eles devem ir e anunciar a boa nova da salvação a todas as nações. E a implicação clara é que ele estará com eles todos os dias da vida deles até o fim dos tempos. A implicação mais clara de tudo que está relacionado à ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que nós seguimos ao Cristo vivo no presente e não no passado. Cristo não foi uma experiência do passado, mas ele é o nosso Senhor vivo e que nos chama a continuar seguindo a ele ou seguindo pelo caminho até o fim. João capítulo 19, versículo 30, Jesus declarou, estando na cruz, está consumado. Ele disse, está pronto, a obra que o Senhor deu para eu fazer, eu a completei, eu a realizei, eu a consumei, de modo que não há mais nada a ser feito para que o pecado das pessoas seja perdoado. O preço da nossa salvação estava pago pelo Filho, e o Filho sepultado no final da sexta-feira, na entrada do sábado, ele repousa no sábado para um final de semana em que os discípulos vão ficar sem Jesus, mas nas primeiras horas da manhã do domingo, ele ressuscita. E ele sai do túmulo vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre o Satanás, sobre este mundo, sobre todas as coisas. E a cena do texto que nós lemos acontece ao raiar do dia, do domingo de Páscoa. Nós estamos chegando próximos ao domingo de Páscoa. E nessa exposição, eu gostaria de demonstrar 3 reações iniciais: a reação de Maria Madalena, a reação de Pedro, a reação de João, e depois mostrar como que a própria Escritura interpreta a ressurreição de Jesus aqui nesses versículos de João capítulo 20. Primeiro, a ressurreição de Cristo, no seu primeiro impacto, surpreendeu a morte. Versículo de número 2. Maria Madalena foi ao túmulo para completar o sepultamento de Cristo, que havia sido feito às pressas na sexta-feira, a fim de que os judeus pudessem comemorar o seu sábado pascal sem maiores problemas cerimoniais. Ela vinha trazendo aromas e bálsamos. Ela trazia a expectativa tristonha do luto, da noite mal dormida, da perda. O tempo ainda estava escuro e ainda era madrugada, o sol não tinha se levantado naquela manhã. Mas ela não vem sozinha. Lucas capítulo 24 diz que ela vem acompanhada com as suas companheiras. E ao se aproximar do túmulo, elas levam um choque inesperado. A pedra está revolvida. Os guardas que haviam sido colocados ali para guardar o sepulcro não estavam por perto. O relato do versículo 11 até o versículo 18 nos deixa bem claro que a sua interpretação do túmulo vazio não tinha nada a ver com o milagre da ressurreição. Pelo contrário, elas achavam que se tratava de um arrombamento. O corpo de Jesus havia sido retirado dali, tinha sido roubado, e agora não tem nem cadáver para poder elas prepararem para o seu luto definitivo. Para Maria Madalena, conforme está escrito aí no versículo 13, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Mas o que foi surpreendente é que a vida venceu a morte,
E o convite de Jesus é para que olhemos a partir da sua ressurreição para a vida e não mais para a morte. A grande pergunta do túmulo vazio e que Jesus fará a Madalena, nós vamos tratar desse texto daqui a alguns domingos para frente, quando ele vira para ela e pergunta: por que você está chorando? Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo, aquele que ressuscitou? Quantas vezes não é essa a nossa atitude quando até mesmo vamos à igreja para o culto? A verdade é que Jesus não foi levado, mas, conforme diz um hino que nós cantamos na época da Páscoa, da sepultura saiu e com triunfo e glória ressurgiu, porque venceu a morte com todo o seu poder. Mas muitas vezes nós ainda olhamos para Jesus pensando que ele está morto, que ele está no túmulo, que essa tal de esperança cristã, ela é assim meio que insegura diante do que a gente vê com os nossos olhos. Mas nós sabemos que Jesus não está morto, que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela questiona abertamente o nosso conceito do que é existir, do que é viver, do que é estar aqui vivendo nessa terra, e também o nosso conceito de morte como se a morte fosse o fim. A morte não é o fim. A morte não é o fim da existência. Pelo contrário, a morte é apenas um portão, uma porta pela qual nós vamos atravessar para algo muito maior e muito mais duradouro, de qualidade muito superior ao que nós vivemos aqui na Terra. A palavra de Deus diz que ele ressurgiu para nos salvar, e a sua obra de salvação vai muito além do simples retorno à vida. Ele vai restaurar a fé de seus discípulos. Ele vai ensinar-lhes que o sobrenatural governa todas as coisas naturais aqui na terra. A morte não pôde reter a Cristo no túmulo, e ela também não poderá nos reter nos nossos túmulos quando ele voltar em poder e glória no dia da vitória do nosso Rei. Ele realmente tem o poder de reaver a vida, é isso que o túmulo vazio prova. Ele tem o poder de reaver a sua vida da morte, porque ele é mais poderoso que a própria morte. O primeiro impacto da ressurreição é que a própria ressurreição surpreendeu a morte com a sua vitória. Maria Madalena tem esse primeiro impacto, e eu peço que os irmãos guardem esse sentimento de Maria Madalena, porque depois faremos uma exposição só a respeito da conversa que Jesus terá com ela, pois a primeira pessoa com quem ele conversará após a sua ressurreição será Maria Madalena. Mas aguarde um pouco mais. Segundo, o impacto da ressurreição deixou um enigma inexplicável, conforme está escrito aí nos versículos 6 e no versículo de número 7, quando a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Versículo 5, e João, entrando, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. É interessante o Evangelho de João gastar um pouco de tempo falando sobre os lençóis ali dentro do túmulo vazio de Jesus. Pedro correu mais do que João e chegou primeiro, e ele viu a cena, observou o quadro e testemunhou um jeito estranho nas disposições dos lençóis. Não é que o corpo de Jesus atravessou o tecido, como algumas pessoas pensam. Meu pai mesmo me falava isso várias vezes. Não, o corpo de Jesus, ele saiu pelas tramas do tecido e deixou o tecido ali enrolado, como se tivesse uma pessoa, um oco vazio dentro daqueles lençóis. Não é isso que o texto está querendo dizer. Não é que o corpo de Jesus atravessou o tecido, mas é que o lenço que estava enrolando o rosto de Jesus, ele foi dobrado e colocado de lado, num lugar à parte, como alguém que se levanta de manhã e antes de sair do quarto, um exemplo para os nossos adolescentes e algumas pessoas mais adultas, dobre as suas cobertas, arrume a sua cama. Jesus
arrumou ali os lençóis de tal forma que ficasse claro que alguém que havia saído dali saiu intencionalmente e deixou os lençóis dispostos de forma a causar exatamente uma dúvida, um mistério no ar. O que aconteceu aqui? E é possível que a referência no plural, no versículo 9, ainda não tinham entendido as Escrituras, seja aplicado tanto a João como a Pedro, ou talvez seja uma referência a todos os discípulos que foram crendo à medida que entendiam o significado das Escrituras, que até este momento ninguém tinha entendido. O fato é que o testemunho das Escrituras sobre a disposição dos lençóis se tornou um dos mistérios da ressurreição, um dos mistérios históricos da ressurreição, que por volta do século XII ou século XIV deu origem àquele testemunho do Santo Sudário de Turim, lençóis que tem lá as marcas do corpo certinho de uma pessoa, e lá em Turim, na Itália, dizem que aqueles lençóis são os lençóis que haviam enrolado o corpo de Jesus. No entanto, quando se fez o teste do carbono 14, aqueles lençóis não ultrapassam o século XII, ou século XI, o século XII, depois de Cristo. Eles não são da época de Jesus, aqueles tecidos. Outros testes em outros tecidos mostram que eles eram. Mas aquele especificamente é do século XII, por volta de 1100, longe da época da ressurreição de Jesus. O mistério que fica aqui com esses lençóis é exatamente para levantar a pergunta: uai, mas ele não está aqui e organizou as coisas, deixou os lençóis colocados de tal forma que a gente perguntasse o que está acontecendo, o que aconteceu de fato entre nós. E para a igreja cristã, o João e Pedro olharem dentro do túmulo e ver aqueles lençóis é um testemunho não contra a ressurreição e a favor do roubo do corpo, mas é um testemunho a favor da ressurreição e não a favor do corpo, do roubo do corpo. E a igreja entendeu assim, depois, quando a escritura ficou clara para ela, de que aqueles lençóis estavam ali para servirem de testemunho de que Jesus saiu intencionalmente e andando daquele túmulo. Diante do mistério e do milagre, a escritura chama a igreja à reverência, e assim como Pedro e João ficarem olhando um para a cara do outro, mais ou menos sem entender o que aconteceu naquele lugar. Terceiro, a ressurreição, o primeiro impacto da ressurreição veio para despertar a fé, versículo de número 8. Olha aí no texto de João, capítulo 20, do verso 1 ao 10, o versículo de número 8. Quando ele diz: então, entrou também o outro discípulo, e esse outro discípulo é João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha só o que o texto está dizendo. Ele viu e imediatamente ele creu na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. João entrou depois, embora tivesse chegado primeiro, embora tivesse visto os lençóis primeiro. Ele fala então, e é ele que escreve esse evangelho, ele fala por si mesmo, que ao entrar ele viu os lençóis e ao ver os lençóis ele creu imediatamente na ressurreição de Jesus. Mais uma vez, o versículo 9 nos leva a pensar que houve uma conversa entre Pedro e João a respeito do que eles estavam vendo. Se não houve uma conversa verbal, porque o texto não narra para nós o diálogo, houve uma conversa entre os olhares. Olha o que está acontecendo diante dos nossos olhos, Pedro. Será que houve ressurreição? Será que não houve ressurreição? João diz que ele viu e creu. Depositou a sua fé na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus despertou a fé. Mas não uma fé sem direção, a fé em Jesus.
A fé que foi despertada foi a fé nas profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, de que este homem não era simplesmente um homem bom, mas ele era o Messias revelado, prometido no Antigo Testamento, e que diante dos seus olhos eles acabaram percebendo e vão perceber cada vez mais que ele era Deus, o Senhor, vindo até nós encarnado. E a Escritura nos ensina de modo correto, nos ensina que o modo correto de olhar para o túmulo vazio não é com a tristeza da morte e do luto no olhar, nem com a desconfiança de que um roubo desonesto havia acontecido no nosso coração, mas é para olhar com o olhar da fé, é para ver o túmulo vazio e crer no Senhor Jesus e confessá-lo diante dos homens. Ele creu. Essa é a palavra-chave do Evangelho de João. Só para você ter uma ideia, a palavra crer no Evangelho de João aparece cerca de 90 vezes. E esse é o propósito do Evangelho. Ele diz no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, que tudo que ele escreveu para que as pessoas crescem em Cristo Jesus e que crendo tivessem e tenham vida no seu nome, vida eterna. Então, o túmulo vazio, ele é para despertar a fé no coração de quem não tem fé, mas é também para reavivar a fé no coração daquele que crê no Senhor Jesus e que, por causa da traição, por causa da crucificação, estava com a sua fé desanimada, entristecida e cansada. A ressurreição de Cristo desperta a fé, a sua fé, a minha fé, a nossa fé. Nós comemoramos a Páscoa por causa disso. E quarto e último lugar, o impacto da ressurreição foi para cumprir as Escrituras, versículo de número 9. Acompanhe aí na leitura o versículo de número 9, quando a palavra do Senhor diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura. E a Escritura dizia que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e então eles viram isso e voltaram para suas casas. Mas perceba bem o versículo 9. Pois não tinham compreendido a Escritura. Ao ver os lençóis ali, eles ficaram meio sem saber o que aconteceu. João diz que ele creu, mas a grande questão é que a forma correta de olhar para o túmulo vazio não é pela desconfiança de que houve um roubo e os judeus difundiram essa mensagem, não é pela tristeza de que houve o corpo foi roubado, de que nós não sabemos onde ele está, mas a Escritura diz que é para nós olharmos para o túmulo vazio e crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira correta de entender o túmulo vazio. Então, João chega ao clímax do seu testemunho. O versículo 9 diz que eles não tinham compreendido as Escrituras ainda, mas eles vão compreender depois. O evento da ressurreição fez com que os pontos fossem ligados, que as peças do quebra-cabeça se juntassem e começassem a fazer sentido. Tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo ensinou, cumpriu de fato as promessas do Antigo Testamento que Deus havia feito para o seu povo. E a frase-chave que vem logo a seguir é que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. A ressurreição era uma promessa, e sendo uma promessa de Deus, ela era necessária, era obrigatório que ela acontecesse, porque ela cumpre as promessas de Deus, ela cumpre os decretos de Deus, ela cumpre a vontade de Deus. Sem a ressurreição, a redenção, o nosso perdão não estaria completo. Se Jesus não ressuscitasse, a morte teria derrotado a vida. Jesus havia dito antes que ele dá a sua vida e pode reavê-la.
E está escrito lá no capítulo 10, versículo 18. À luz dos eventos, somente o testemunho das Escrituras poderia fornecer-lhes a interpretação correta de tudo que os seus olhos estavam vendo ali naquele momento. Em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus afirmou que são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Portanto, era necessário, era obrigatório acontecer assim, e assim aconteceu, Jesus ressuscitou. Mas não é só isso. Quando a Escritura diz que era necessário que Jesus ressuscitasse, ela está dizendo que o decreto divino obrigatoriamente se cumpriu. A vontade de Deus, ela é sempre cumprida. Atos, capítulo 4, versículo 27, versículo 28. Sem saber e sem querer, aqueles homens que crucificaram a Cristo realizaram a vontade de Deus. Pedro diz, olha, vocês o mataram, mas ao matarem Jesus, vocês cumpriram o soberano propósito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a pregação do evangelho é vã, ela não tem significado, ela não tem sentido. Então acabou a esperança, mas para Paulo, negar a ressurreição de Jesus é negar a própria fé, versículo 19 de 1 Coríntios 15. Sem a ressurreição de Cristo, os cristãos são as pessoas mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados, a nossa fé é vã e nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra. Só que Paulo diz no versículo 23, ele usa um mas que é adversativo, que vai apresentar o oposto do que ele disse no versículo anterior. Ele está dizendo, não, mas Cristo ressuscitou. Aquele túmulo continua vazio, nenhum arqueólogo jamais o encontrará. O enredo daquele outro filme chamado O Corpo, com Antônio Bandeiras, que é uma especulação a respeito de o que aconteceria com a fé cristã se o corpo de Jesus fosse achado em Jerusalém. E o filme discute amplamente o que aconteceria. E novamente vem aquela história de que não, o que importa é a fé e não o que aconteceu. Só que é só um filme, é só uma especulação, e a especulação não é fato. Ninguém nunca encontrou o corpo de Jesus. E não encontrou não é porque ele foi roubado e escondido em outro lugar. Não encontrou porque ele ressuscitou. Ele se levantou, ele voltou a respirar, ele dobrou o lenço, colocou do lado e ele saiu andando daquele lugar. E algumas vezes nós perguntamos, você crê na ressurreição de Jesus? Dr. Russell Shedd perguntou isso para Rudolf Bultmann, lá na década de 50, na Inglaterra. Dr. Bultmann, o senhor crê na ressurreição de Jesus? Ele diz, é claro que eu creio, por isso que eu sou cristão. Então o Dr. Russell Shedd perguntou para ele, deixa eu reformular a pergunta. O senhor crê que o corpo de Jesus foi reanimado, ele voltou a respirar, e ele saiu andando de dentro do túmulo, e Dr. Bultmann deu uma risada e diz, não, nisso eu não creio, não. Eu creio numa ressurreição psicológica. Cristo ressuscitou nos nossos corações, através da fé. Às vezes nós falamos isso para as pessoas, Cristo tem que ressuscitar no seu coração. Não, Cristo ressuscitou fisicamente. O que nós precisamos fazer no nosso coração é crer, é confiar, é entregar a nossa fé nas suas mãos. Ou como aquele adolescente que estava querendo fazer a pública profissão de fé, e fizemos a mesma pergunta para ele, você crê na ressurreição de Jesus? E ele diz, eu creio, pastor, é por isso que eu quero ser membro da igreja. Então nós perguntamos, mas você crê que Jesus voltou a respirar e saiu andando? Ele disse, de jeito nenhum, não creio nisso não, isso não é verdade. Mas ser cristão só tem sentido se você crê na ressurreição física, verdadeira, real, de Jesus Cristo. Eu quero concluir, então, o versículo 10, diz que eles viram aquilo e voltaram para casa.
Pedro e João voltaram para casa, levando no coração uma sensação de expectativa. E agora, o que vai acontecer com a gente? Se a ressurreição aconteceu de fato, como será daqui para frente? Se a ressurreição não aconteceu, o que vai acontecer com a gente? E aí, nos capítulos seguintes de João, de Lucas, de Mateus e de Marcos, nós veremos esse Cristo ressurreto indo atrás dos seus discípulos, chamando de volta um por um, respondendo cada uma das suas perguntas e dúvidas, para que eles sejam achados e sejam trazidos de volta para o rebanho do pastor. Ele arrebanha o seu povo, consola as suas lágrimas, trata das suas feridas e dos seus traumas, enche os seus corações de fé e de esperança outra vez. Renova-lhes o compromisso, corrige as suas perspectivas falsas a respeito de quem ele era e o que ele fez, e de quem ele é e do que ele faz. E os abençoa com a sua presença reconfortante e com a promessa de sua presença todos os dias até a consumação dos séculos. Não há nada nas Escrituras que nos leve a pensar que não fará desse modo conosco, comigo, com você, com a gente, meus irmãos. Pois mais bem-aventurados são aqueles que não viram, e nós estamos neste grupo, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Somos nós. Nós somos esses bem-aventurados. Então, vamos voltar ao filme Silêncio e à pergunta inicial. A pergunta é: o que é que faz a fé persistir mesmo diante da adversidade, da tribulação, da perseguição, daquilo que vem contra nós, tentando nos impedir de andar com Jesus e servir a Jesus? O que é que nos faz persistir? E a resposta inequívoca do Novo Testamento é o amor de Deus provado por nós naquela cruz e na ressurreição. Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fato. Mas ele não só morreu, ele também ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. 3 aplicações para você orar e meditar na sua casa. Primeira, a maneira correta de entender a ressurreição não é a mera pesquisa histórica desenterrando pedras lá em Jerusalém, mas é a interpretação das Escrituras, a interpretação que as Escrituras dão para o fato da cruz e da ressurreição. A Escritura dizia que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Se você quer entender e encontrar a vida, estude as Escrituras, leia as Escrituras. Elas são e serão sempre lâmpada para os seus pés. Elas te levarão a entender corretamente Jesus e a sua palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a Bíblia. Segundo, as promessas de Deus, elas sempre se cumprirão. Quem anda pela fé pode andar com segurança porque sabe para onde vai. O Senhor Jesus diz que quem anda após ele jamais andará nas trevas, jamais andará na escuridão. Pedro diz que quem anda seguindo Jesus é como alguém que caminha em direção ao alvorecer, em direção ao nascer do sol. Pois nada escapa ao controle soberano e gracioso de Deus. Ele cumpre cada uma e todas as suas promessas. Confie nas promessas de Deus, elas são para você. E terceiro, eu ia dizer para você levar para casa, mas você já está em casa. Então, estando na sua casa, guarde essa expectativa que João e Pedro e Maria Madalena ficaram diante do túmulo vazio. O que vai acontecer agora? E deixa o próprio Senhor Jesus responder essa pergunta para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para você.
pois Deus te acompanha. Ele está com você, ele te encontrará e ele falará ao seu coração, chamando para você fazer parte da igreja, para você pertencer a ele, para você andar com ele, para você se tornar, se você ainda não é, seu discípulo, discípulo de Jesus. Ele ressuscitou, meus irmãos. Essa é a grande verdade. Jesus está vivo e está entre nós. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos louvar o teu nome por causa da ressurreição de Jesus. Que é fato, que é verdade, que aconteceu e mudou e tem mudado as nossas vidas. Por isso queremos pedir que o Senhor mude ainda mais. E aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que ainda não entregaram suas vidas ao cuidado de Jesus, não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, que o façam a partir deste momento. E sirvam e se entreguem a Jesus, o Salvador, porque ele ressurgiu para reinar e para governar, inclusive sobre nós. Nós o louvamos, nós o bendizemos. Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso culto nessa hora, ainda que feito dessa forma, cada família na própria casa, receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, antes de encerrar essa mensagem, eu gostaria de pedir mais uma vez, ao assistir essa mensagem no canal da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, por favor, faça a sua inscrição no canal para que você possa receber as notificações das transmissões futuras, mas também para nos ajudar a alcançarmos 1.000 inscritos no canal e assim poder expandir as nossas formas de transmissão através do YouTube. O YouTube permite que tablets e celulares sejam utilizados em transmissões online também, a partir do momento em que o canal tiver 1.000 inscritos. Então, eles abrem novas opções para que nós possamos usar. Se você assistiu, se você gostou, marque aí, faça a sua inscrição neste canal, faça também no meu canal particular, essa mensagem depois vai ser copiada e postada lá também. Que Deus abençoe a todos com a sua graça e com a sua paz. E os irmãos tenham esse domingo, dia do Senhor, na sua presença. Alguns motivos de oração. Nós estamos entrando em mais uma semana de isolamento social, e o que se tem dito nos canais de comunicação é que esta semana e a próxima serão as semanas para o pico, estavam previstas para o pico da infecção, da infectação do nosso país. E que, por causa das medidas que foram tomadas, esse pico foi jogado para o mês de maio, de tal forma que é possível, então, que aquela curva, em vez de ser um pico, ela seja uma curva mais suave. E também, essa semana, nós estamos vendo, sendo comunicado na televisão, que vários hospitais de campanha já estão ficando prontos e recebendo os equipamentos para receber as pessoas adoentadas, infectadas por esse vírus. Vamos louvar a Deus por isso. E agradecer a Deus por todo esse sacrifício pelo qual nós estamos passando, rogando ao Senhor que Ele nos dê a sua paz. E mais um aviso também que eu gostaria de dar para os irmãos da Igreja de Vila Nova. Nós conseguimos fechar a arrecadação do mês passado de forma mais ou menos igual às dos 2 meses anteriores, de janeiro e fevereiro. Eu não vou anunciar valores aqui, nós vamos postar no grupo da igreja, mas agradeço a Deus por isso, e também não esqueça de transferir o seu dízimo para a conta da igreja, a fim de que nós possamos cumprir todas as despesas desse mês. No mais, tenham todos uma boa noite, que a graça do Senhor esteja com vocês. Amém.